Fala turma, tudo bem? Professor Wagner Luiz, eu sou aquele que eu costumo dizer, parte um todo chamado Farias Brito. E é claro, você seja muito bem-vindo, você que vai para a segunda fase da Unicamp. Cá estamos para que a gente possa discutir aí algumas questões, para que você possa chegar para fazer uma prova com muita segurança. É claro que a base da segurança reside e está no conhecimento que você tem. Então, estamos aqui para compartilhar conhecimento e multiplicar a aprovação, que é isso que nós queremos, a sua aprovação. Caminhar com você até a universidade e cá estamos para que a gente possa discutir algumas questões de segunda fase, uma prova bem, como é que eu posso dizer, discursiva, né? Porque de fato ela é discursiva, conhecida vulgarmente como prova subjetiva, mas entenda que não é uma prova subjetiva. Toda prova ela tem como finalidade avaliar você, eis o objetivo. Então, sem mais delongas, pegue aí caneta, papel, vou compartilhar com você o material, deixa eu já compartilhar aqui com você. Aqui, ó, esse é o material. E em seguida a gente vai discutir aí, resolver algumas questões, aquelas que de fato e verdadeiramente são relevantes para que você consiga fazer uma prova, é claro, de excelência, né? Excelência é o que chama, então é FB. Então deixa eu aqui compartilhar aqui com você esse material, deixa eu puxar para cá a telinha. Opa, só um instante. E é isso aí. Vou ampliar aqui você. Tudo bem? Deixa eu ampliar aqui. Que ao ampliar aqui, vai ser melhor para que a gente possa discutir algumas questões. Tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui. Vai dar certo. Já deu, vai. Pronto. Mesa digital. E aí a gente começa aqui a discutir. Bem, deixa eu... Ah, não, estou na tela. Ainda. Turma, primeira questão. Sem mais delongas, temos o seguinte, tá? São questões discursivas, como você muito bem sabe. Então, o que é que nós temos aí? Textos para que a gente possa discutir. Tudo bem? Então, como nós temos textos para que a gente possa discutir, então, antes de mais nada, né, nós temos dois textos para que a gente possa estabelecer aí uma relação intertextual e buscar de fato e verdadeiramente o que é que eles querem, né? Então, temos assim, ó, alternativa A, identifique nos versos transcritos acima uma expressão que se opõe ao título da canção, e uma outra que eu confirmo, né? Então, explique o título da canção considerando o último verso. Tudo bem? Último verso. Então, aqui é a letra da canção. Já na alternativa B, nós temos com base no trecho de Todorov e no fragmento, no excerto da canção, formule dois argumentos, um ético e um estético, que justifiquem o estudo do rap. Tudo bem? Então, vamos trabalhar isso aí. Antes, a gente vem e vai fazer o seguinte, tá? Vamos aqui discutir o texto na lida do texto. Tudo bem? Então, vou aqui, ó, na hora que eu for resolver, né, comentar aqui com você aqui o texto, aí eu vou, e é claro, eu vou deixar somente a tela para ficar ampliada e por vez melhor para você. Tudo bem? Então, vamos puxar para cá. Opa! Temos aqui, turma, tá? Dois textos. É preciso também que nos questionamentos sobre a finalidade última das obras que julgamos dignas de serem estudadas, em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras para encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. Aí o próximo texto, texto 2, é um texto aí magnífico, né, dos Racionais, que diz fórmula mágica da paz. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui. Eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Eu gosto de onde eu estou e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim. Eu sou igual a você. Descanse o seu gatilho. Descanse o seu gatilho. Entrem no trem da malandragem. Meu rap é o teu. Tudo bem? Então, volta aqui, ó. Como eu havia dito para você, vou deixar só a mesa digital para que você possa entender o que a gente vai discutir, tá? Então, vamos trabalhar, Wagner, uma resposta para a alternativa, ou melhor, para o tópico A. O tópico A vem e diz assim, ó. Identifique nos versos, né, transcritos acima, uma expressão que se opõe ao título da canção
e uma outra que confirma o título da canção, né? Explica o título da canção considerando o último verso. Ora, vamos dar uma relida na canção. A canção vem e nos diz assim, turma: fórmula mágica da paz. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? Mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui e eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim, eu sou igual a você. Descanse seu gatilho, descanse seu gatilho. Entre no trem da malandragem. Meu rap é o trilho. Identifique, diz a alternativa A, ou melhor, assertiva A, nos versos transcritos acima, uma expressão que se opõe. Então vamos lá. O título é Fórmula Mágica da Paz. A expressão que você vai transcrever e que se opõe, diga-se passagem, é o primeiro verso. Como assim, Wagner, o primeiro verso? Mas claro que é o primeiro verso. E por que é o primeiro verso? Wagner, é o primeiro verso por uma questão muito simples, turma. Deixa eu pegar aqui esse pincel aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa! Você vai transcrever essa expressão. Essa porra é um campo minado. Mas por quê? Por quê? Porque a imagem de violência, tensão e conflito contradiz diretamente a ideia de paz. É por isso que você vai exatamente transpô-la. Mais uma vez, a imagem de violência, tensão e conflito contradiz diretamente a ideia de paz. Ainda, ela vem e ela pede o seguinte: uma expressão que se opõe ao título da canção e uma outra que eu confirma. Então, bora confirmar? Bora. Ao confirmar, você vai exatamente pegar, ó, o penúltimo verso, ó. Descanse o seu gatilho. Descanse o seu gatilho. Mas, Wagner, por quê? Porque sugere abandonar a violência, gesto que se alinha com a busca da paz, anunciada no próprio título. Quando eu venho e falo descanse o seu seu gatilho, eu estou dizendo para você, fique em paz. É assim? Depois ainda, eu quero uma explicação. Explique o título da canção considerando o último verso. Então, mais uma vez, ó, o que é que eu quero? Eu quero que você identifique nos versos transcritos uma expressão que se opõe. Olha só, uma expressão que se opõe. Depois, eu quero que você pegue uma outra expressão que o confirma. Então, perceba que eu quero aqui 3 coisinhas. E, por fim, eu quero que você explique o título. Deu para perceber? Claro que deu, Wagner Luiz. Então, a explicação do título, tudo bem? Considerando o último verso. Então, o último verso, entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Tudo bem? O título, galera, Fórmula Mágica da Paz, né? Ele sugere o quê, Wagner? Ele sugere que a canção oferece um caminho para superar a violência cotidiana. O último verso, entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho, reforça a ideia, né? Então, o rap funciona como trilho, ou seja, como direção, ou guia para uma convivência menos violenta. A paz, por sua vez, não é mágica de fato, mas é construída por meio do conhecimento, da reflexão e da consciência social proporcionados pela cultura e pela música. Tudo bem? Então, você vai exatamente transpor isso aí, discutindo, pois, a questãozinha aí, primeira A e vamos à primeira B. Então, vamos discutir a primeira B. A primeira B, eu vou aqui construir uma ideia e você vai pegar a ideia que eu vou aqui compartilhar com você e você vai anotá-la, transformando num texto, diga-se passagem. Com base no trecho de Todorov, aí a gente vem e volta. Mas antes, e no fragmento da canção, formule 2 argumentos, 2 ideias. Uma ética e uma estética que justifiquem o estudo do rap. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Diz o texto 1. É preciso também que nos questionamentos sobre a finalidade, a última das obras que julgamos dignas de serem estudadas, em regra geral, leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras para encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo. Para neles,
descobrir uma beleza que enriqueça sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. Verdade, não? Importância da leitura em tudo, para tudo que se faz. Com base no trecho de Todorov, e no fragmento da canção, formule 2 argumentos, um ético e um estético. Tudo bem? Então, vamos lá. Um argumento ético, o que é que você vai colocar? Turma, segundo Todorov, as obras literárias ajudam o leitor a compreender melhor o homem e o mundo. O rap dos Racionais expõe a realidade social das periferias, abordando violência, identidade e sobrevivência. Estudar esse texto amplia a empatia e a compreensão das condições humanas e sociais de grupos frequentemente marginalizados, promovendo uma reflexão ética sobre desigualdade e violência. Ou seja, a arte, por sua vez, cumprindo o quê? A arte, por sua vez, cumprindo o seu papel. E qual é, Wagner, o papel da arte? O papel da arte, turma, é representar. A arte, no caso, na modalidade da música, a música que me traz ali uma pegada social, a música que me traz ali, por meio de uma pegada social, uma conscientização, ela me faz a discutir aquilo que é ético, ou seja, aquilo que eu tenho como princípio colocar em prática. Não é verdade? Então, eu tenho um argumento aí pautado. Quando eu venho aqui para o outro argumento, eu peço para que você construa um argumento estético. Tudo bem? Não é assim? Então, quando eu venho e discuto com você o argumento estético, pensamos o seguinte: Todorov também, né, afirma que as obras são lidas para se descobrir uma beleza que enriqueça a existência. Não é isso? O rap apresenta uma estética própria. Como assim, Wagner? Ritmo, rimas, oralidade, imagens poéticas fortes como campo minado, não é verdade? Meu rap é o trilho, perceba aí a metáfora, né? A questão da construção dos recursos estilísticos empregados no texto, a metáfora, ou seja, uma comparação subentendida, implícita, tudo bem? Sua linguagem artística transforma experiências duras em uma expressão, diga pois, poética, justificando seu estudo como uma forma legítima, autêntica de arte, que amplia a diversidade estética da literatura. Então, eis os argumentos aí apresentados. Você vai pegar essa minha fala que eu acabara de compartilhar com você e vai transformá-la, diga-se passagem, tá, num texto. Tudo bem? Você vai transpô-la, literalmente. Então, vamos à segunda questão. A gente hoje vai responder 5 questões. Então, antes, alternativa A, o que é que eu quero de vocês? A questãozinha 2, tudo bem? Então, bora discutir? Bora. Vamos lá. Na 2A, identifique e explique as 2 estratégias retóricas utilizadas por Vieira ao encaminhar-se para a conclusão do sermão de 1672. Então, identifique e explique as 2 estratégias retóricas usadas por ele. Bora pensar um pouquinho, tá? Sempre bom pensar. Turma, nós temos aí um fragmento de um texto, o texto é um sermão de Padre Antônio Vieira, e Padre Antônio Vieira está inserido, né, numa estética que foi o barroco. Você muito bem sabe que o barroco foi uma estética patrocinada pela Contra-Reforma Católica. Então, o barroco lembra muito a palavra barraco. E, por sua vez, o barraco advém de um conflito de ordem ideológica. Então, eu tenho ali um confronto de ideias. Eu tenho ideias que se opõem. Bem? Então, eu tenho literalmente um padre que me traz um estilo. Esse estilo foi chamado de estilo conceptista. Conceptista, ou também chamado de quevedismo. Pensa comigo, conceptista, conceptismo, né? Ismo, sufixo ao final, significa tendência. Tendência de fazer alusão à concepção, ou seja, à ideia. Essa é a pegada. Então, quando eu trabalho com a ideia, eu trabalho com clareza. Quando eu compartilho com você uma ideia, né, um argumento, muitas vezes a minha finalidade é persuadir você, é convencer você, numa linguagem teológica, é converter você. É levar você a uma mudança. Ora, o que é uma conversão? Conversão é você mudar. É você decidir mudar. Então, ela, na verdade, é a questão, a 2A, que eu identifico as 2 retóricas trabalhadas aí pelo padre. Então,
Bora dar uma lida no texto? Acompanha aqui comigo, tudo bem? Então, deixa eu só voltar aqui. Pronto, consegui. E aí, a gente dá uma lida e em seguida a gente vai à resolução. Peroração do latim peroratio, perorationis, de peronare, significa concluir, arrematar, acabar. Corresponde à parte final do sermão, caracterizada geralmente pela recapitulação, pela amplificação de uma ideia e pela comoção do auditório. Sua finalidade última é comover e mover os ouvintes, isto é, emocionar e mover o ânimo do público para a ação. Então, a ideia da peroração reside na conclusão. Tudo bem? Então, eis o fragmento que a gente vai dar uma lida. Ó, antes, deixa eu só sublinhar aqui, ó, tá vendo? Ó? Mortos, mortos, eu tenho palavras seguidas, não tenho? Tenho uma repetição de palavras seguidas. Então, como é que eu vou chamar essa figura de linguagem, Wagner? Episeus. O que é uma episeus? Episeus é a repetição de palavras seguidas, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Tá dando para entender? Entendendo, Wagner. Então, vamos nós, Wagner. Mortos, mortos, desenganai estes vivos. Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos foram os vossos, quando entrastes e saístes pelas portas da morte. Entre essas duas portas se acha subitamente o homem no momento da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, se não entrar para onde não sabe para sempre. Oh, que trânsito tão apertado! Oh, que passo tão estreito! Oh, que momentos tão terríveis! Identifique e explique as duas estratégias retóricas utilizadas por Vieira ao encaminhar-se para a conclusão do sermão de 1672. Pois muito bem, vamos a elas. A primeira, você vai colocar aí, ó, amplificação dramática. Amplificação dramática. Coloca aí, ó, amplificação dramática. A segunda estratégia, tu vais colocar comoção pelo apelo aos mortos. Comoção pelos apelos aos mortos. Então, mais uma vez, das duas, a primeira você vai colocar amplificação dramática e a segunda tu vais colocar comoção pelos apelos dos mortos. Tudo bem? Ou melhor, aos mortos, né? Olha, por que na amplificação dramática? Pois muito bem, o autor, no caso Vieira, ele intensifica a gravidade do momento da morte por meio de expressões enfáticas, de imagens fortes. Oh, que trânsito tão apertado! Oh, que passo tão estreito! Oh, que momento tão terrível! Essas construções, turma, elas ampliam o impacto emocional da cena, fazendo com que o auditório perceba a morte como um instante decisivo, inevitável e profundamente assustador. A amplificação reforça a urgência do espiritual. Tudo bem? Mas a estratégia 2 usada por ele foi uma comoção pelo apelo aos mortos. Né? Vieira dirige diretamente aos mortos. Mortos, mortos, desenganai estes vivos, tratando-os como se pudessem aconselhar os vivos. Essa personificação funciona como um recurso de autoridade moral e emocional, pois transforma a experiência dos mortos em advertência aos ouvintes. É um meio de mover o público, pela reflexão e pelo medo do juízo. Tudo bem? Então, você vai entender o seguinte. Dessa forma, Vieira encerra o sermão utilizando uma intensificação emocional e invocação dos mortos para produzir um forte impacto espiritual no auditório. Tudo bem? Na 2b, nós temos o seguinte: com que sentimentos o pregador busca sensibilizar os ouvintes e que ação procura estimular nos cristãos. Perceba você que nós temos aqui, ó, com que sentimentos, temos aqui duas perguntas, tudo bem? E que ação procura estimular nos cristãos. Beleza? Muito bem. Sentimentos que o pregador busca despertar. Turma, Vieira procurou gerar temor, angústia, arrependimento e sobriedade espiritual. Vou repetir, tudo bem? Vieira tentou gerar
temor, angústia, arrependimento e sobriedade espiritual. Diante da proximidade inevitável da morte e do juízo divino, ao pintar a morte como um momento terrível, estreito e sem retorno, ele busca abalar emocionalmente o ouvinte para que este repense suas ações. Ou seja, arrepender-se está em tempo. É tempo de mudança. E, por sua vez, além do sentimento, o que é que ele busca com o sentimento? Né? A ação. Né? A ação que o pregador deseja estimular nos cristãos. O objetivo final é levar o público à conversão moral e espiritual. Agora há pouco eu falava para você, conversão é mudança. Ser consciente que é necessário mudar e não mudar, de nada vale. Então, arrependimento dos pecados, a mudança de vida, a preparação para a morte e para o juízo, a prática de condutas cristãs mais rigorosas e, por sua vez, bem mais conscientes. Ou seja, Vieira quer que o medo do momento final leve os ouvintes a agir imediatamente corrigindo comportamentos e seguindo os preceitos cristãos, por assim dizer. Tudo bem? Então, vamos aqui agora para a terceira questão. Beleza, turma? Então, você vai pegando as ideias que eu estou aqui compartilhando com você e você vai transformando-as, por sua vez, na sua resposta discursiva, dentro dessa pegada, dentro dessa ideia que vai dar muito, muito certo, como tem dado até aqui. Então, vamos aqui à terceira questão. Na terceira questão, mais uma vez, quando eu estiver aqui resolvendo com você, eu vou deixar aqui a tela ampliada para você ler com mais clareza, tudo bem? Então, para a terceira questão, também temos duas aí referenciações, né? A 3A e a 3B. Indique duas palavras do texto, né? A falência, que marcam a tensão entre matéria e espírito. E explique como essa tensão é vivida pela personagem. Tudo bem. B. Relaciona as duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagno, né? Considerando as condições de trabalho na sociedade brasileira ao final do século XIX. Então, vamos lá. Vamos aqui uma lida. Em seguida, a gente vem e discute. Questão 3, temos assim, tá? A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. 2. E tudo dela repugnava a Ruth, a estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro, mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento. E então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso, por que a criara, e ela tão branca e tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio de sancha imunda? E reparasse aquela injustiça tremenda, e alegrasse a infelicidade perfeita o coração da negra. Sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar. Tudo bem? Vamos à resolução? Vou ampliar a tela, você vai pegar a caneta, papel, vou discutir com você, e em seguida você vai transformar, tá? Opa! Em resposta. Indique duas palavras, 3A, tá? Do texto. A falência, tá? Ou seja, seria do texto 2, né? Desse aqui, ó. Tudo bem, ó? Que marca a tensão entre matéria e espírito. E explique como essa tensão é vivida pela personagem. Tudo bem? O que é que nós temos aqui? Eu tenho duas coisinhas que eu quero de você. Eu questão, né? Opa, deixa eu voltar para cá. Vou conseguir. Eu quero que você me aponte aí, ó, no texto, tá? Por sua vez, conseguir indicar duas palavras, ó. E depois eu quero que você explique como essa tensão é vivida pela personagem. Tudo bem? Vamos reler o texto? E tudo dela repugnava a Ruth. A estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro, mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento. E então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso,
porque a criara. E ela tão branca e tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela carne. As trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda, e reparasse aquela injustiça tremenda e alegrasse em felicidade perfeita o coração da negra. Sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu. Cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar. Vamos lá. Indique duas palavras: alma e carne. Pode colocar. Alma e carne. São as duas palavras que marcam a tensão entre matéria e espírito. Esses termos eles aparecem em oposição simbólica, né? A alma representa a dimensão imaterial, espiritual, comum a todos os seres humanos. A carne, por sua vez, representa o corpo físico, associado às diferenças visíveis, às desigualdades e às marcas sociais. Tudo bem? A alma vai representar a dimensão espiritual, imaterial, e a carne representa o corpo físico, né? Você pode associar as diferenças visíveis, as desigualdades, as marcas sociais. Tudo bem? Então, como essa tensão ela é vivida pela personagem, é isso? Turma, a Ruth ela experimenta um conflito interno, né? Ao perceber que, embora rejeite Sancha por sua aparência, a cor, a forma, o cheiro, nos diz o texto, também reconhece nela uma alma e um sofrimento semelhantes aos seus. Ela se sente dividida entre o preconceito aprendido, aquele que leva a repugnar o corpo e a condição social de Sancha, e há uma percepção espiritual e moral, né? Ou seja, aquela que a faz reconhecer a humanidade comum entre elas. Essa tensão revela o choque entre valores racistas incorporados e a consciência ética que começa a emergir. Tudo bem? Na 3b, nós temos o seguinte. Então, vamos aí discutir a 3b. Relacione as duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagnon, né? Considerando as condições de trabalho na sociedade brasileira ao final do século XIX. Então, eu convido você a reler o texto 1, tá? Questão 3, temos a literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio de preservar e transmitir a experiência dos outros. Aqueles que estão distantes de nós, no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. Relacione, tá? As duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagnon, né? Considerando as condições de trabalho na sociedade brasileira no final do século XIX. Pois muito bem. As duas últimas frases, se você muito bem observar, sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no olhar. Tudo bem, ó? Sim, ó. O coração, é isso mesmo. Tudo bem? O coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar. Expressão a descoberta de uma igualdade essencial, né, entre duas mulheres cujas vidas e aparência, ou melhor, aparências, parecem profundamente diferentes. Essa reflexão, turma, se relaciona diretamente ao que Compagnon afirma. A literatura permite preservar e transmitir experiências de pessoas distantes de nós, sejam elas distantes no tempo, no espaço ou no modo de vida. Depois, ela nos torna sensíveis à diversidade humana e aos valores que diferem dos nossos. A relação com as condições de trabalho no Brasil no final do século XIX. No período pós-abolição e de transformação social, mulheres negras como Sancha ocupavam posições de trabalho extremamente subalternas, convivendo com condições de vida precárias e hierarquias raciais rígidas. Ruth, branca e de classe social mais elevada, mais alta, vive um universo completamente diferente. O romance, turma, ao mostrar, por sua vez, tá?
Ruth, reconhecendo a humanidade de Sancha, faz o leitor confrontar as desigualdades estruturais que marcavam a sociedade brasileira, o contraste entre as condições de vida de brancos e negros, a necessidade de enxergar quem vive em posições sociais subalternizadas com empatia e humanidade. Sendo assim, a literatura cumpre exatamente o papel destacado por Compagno, né? Aproximar mundos sociais diferentes, distintos e revelar valores, sofrimentos e experiências que, de um outro modo, permaneceriam invisíveis. Tudo bem? Então, é isso. Então, vamos à questão 4, tudo bem? Temos aí a 4A, 4B, beleza? Então, vamos que vamos para a questão de número 4. Leia com definição, ou melhor, definição abaixo, é isso, né? A definição abaixo e a transcrição de parte do vídeo feita por Regina Casé e a filha Benedita. É isso. No dia do surdo, né? Capacitismo, SM, substantivo masculino, né? Termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. Bem? Então, a gente vem para cá, temos aí para ela duas questõezinhas, tudo bem? 4A, 4B. Considerando as noções de capacitismo e anticapacitismo, explique o uso de mas e de i nas frases. Nossa, mas ela é tão linda, ela é linda e é surda. Tudo bem? Então, vamos lá? Essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela teve essa perda quando era muito bebezinha. Desde então eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar com ela. Ficam agoniadas quando percebem que ela não escuta ou que ela usa aparelho. Então, nós duas resolvemos ajudar um pouquinho, né? Com nossa experiência, nossa comunicação, com situações do dia a dia. Por exemplo, não dá para falar de cortes para a pessoa, porque muitas vezes ela depende da leitura labial para entender. Outro exemplo, não precisa gritar, porque volume alto-baixo é uma coisa completamente diferente da frequência agudo-grave. Outra coisa que acontece direto, em vez de falarem com a pessoa surda, perguntam para a pessoa que está ao lado. E para terminar, é uma loucura quando alguém fala, nossa, mas ela é tão linda. Ninguém diz que ela é surda. Procure saber o que é capacitismo e daqui para frente seja anticapacitista. Ela é linda e é surda. Tudo bem? A gente volta aqui só o conceito, ó. Massa, né? Capacitismo, termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. Tudo bem? Então, vamos lá. Considerando as noções de capacitismo e anticapacitismo, explique o uso de mas e de e, né, nas frases. Nossa, mas ela é tão linda. Ela é linda e surda. Tá. Uso de mas em nossa, mas ela é tão linda. O mas, turma, coloca aí, tá? Ele vai funcionar como um marcador de oposição, sugerindo que a pessoa não esperava que alguém surdo pudesse ser bonito, bonita. Ou seja, a frase revela um pressuposto capacitista, como se a surdez fosse incompatível com beleza, valor ou até mesmo admiração. O mas indica surpresa e reforça um preconceito. Apesar de ser surda, ela é bonita. O que supõe que a deficiência diminuiria o valor ou a aparência da pessoa. O uso de e em ela é linda e surda, né? Por sua vez, marca a adição, não a oposição. A Regina Casella desmonta o pressuposto capacitista ao mostrar que ser bonita e ser surda não são características contraditórias. O E iguala os predicados e afirma que a surdez não diminui a pessoa, seus atributos ou seu valor. É uma formulação anticapacitista que não hierarquiza nem opõe características humanas. Para a alternativa B, nós temos apontando as dificuldades de comunicação. Como pessoa surda, Regina observa que uma situação frequente é o interlocutor
dirigir-se a quem está ao lado da pessoa. Nesse caso, trata-se de uma atitude capacitista ou anticapacitista? Explique. Então, vamos lá. Turma, quando alguém, em vez de falar com uma pessoa surda, fala com quem está ao lado dela, a atitude é claramente capacitista. E por quê? Porque pressupõe que a pessoa surda não tem autonomia, né? Não entende, não participa diretamente da comunicação, precisa de um mediador, mesmo quando isso não é verdade. Então, essa prática ela exclui a pessoa da interação e desconsidera suas capacidades comunicativas, como a leitura labial, a escrita libras ou talvez até o uso de aparelhos, por que não? Então, logo, trata sim de uma discriminação baseada na deficiência, um exemplo claro, muito claro, de capacitismo. Tudo bem? Então, a gente vai aí chegando ao finalzinho, vamos para a nossa última questão, desse modo. Vou fazer aqui com vocês as 5 primeiras, tudo bem? E aí, temos aqui, questãozinha 5, temos aqui, ó, considerando o primeiro parágrafo do texto 1, tá aqui o texto 1, indique 2 substantivos, aqui a expressão, não é isso? Viram-se enredados se refere. E considere a charge, texto 2 aqui, ó, e com base na finalidade das ferramentas discutidas no primeiro e no segundo parágrafo do texto 1, explique por que o dilema não é da rede. Vamos lá? Texto 1, o dilema das redes 2020. Aborda um dilema comum em documentários desse tipo. É sem dúvida importante a denúncia vinda dos empresários desse setor que lucraram muito com a criação de empresas digitais que monopolizam as redes, a revelação de seu funcionamento, seus preocupantes efeitos sobre as pessoas e de sua perniciosa influência em processos políticos. Uma espécie de crise de consciência. Contudo, eles parecem não entender exatamente que são eles os protagonistas, empenhados em desenvolver uma ferramenta capaz de integrar as pessoas, viram-se enredados, né, nessa rede cuja finalidade era prender a atenção e servir de plataforma de marketing. Ora, é evidente que são empresas que querem lucros, portanto, não são exatamente ferramentas. O documentário afasta a resposta simples de que o produto que vendem são os dados capturados por essas plataformas. Elas funcionam mapeando comportamentos e padrões de modo a dirigir a oferta do produto com um alto grau de certeza de consumo. E é aqui que a discussão fica interessante. Qual é, afinal, o produto? A resposta do documentário é simples. Nós. Sabe, eu acho que o dilema não é a rede, mas o pescador. Tudo bem? É sobre isso. Então, temos aqui, sabe, eu acho que o dilema não é a rede, mas o pescador. Considerando o primeiro parágrafo do texto 1, indique 2 substantivos a que a expressão viram-se enredados se refere. Tudo bem? Então, vamos lá. Turma, no primeiro parágrafo, a expressão viram-se enredados se refere a empresários do setor da tecnologia e a empresas digitais, ou seja, plataformas digitais. Wagner, você pode repetir claramente. No primeiro parágrafo, a expressão viram-se heredados refere-se a empresários do setor de tecnologia e a empresas digitais, ou seja, plataformas digitais. Aos empresários, né, porque são eles que criaram as empresas digitais e, segundo o texto, acabaram presos à própria lógica das redes que desenvolveram, né? E a empresa digital, o texto afirma que essas empresas foram criadas com o objetivo de integrar pessoas, mas acabaram presas à lógica de capturar a atenção e gerar lucro por meio de marketing e mapeamento de padrões. Tudo bem? Então, vamos aí à alternativa B. E o que é que a B, de fato, ela espera da gente? Considera a charge em questão, né? E com base na finalidade das ferramentas, abre aspas e fecha aspas, discutidas no primeiro e no segundo parágrafo do texto 1, explique por que o dilema não é a rede. A charge, ela sugere que o problema não está na rede em si, mas em quem a controla, o pescador. E por quê? Nos 2 primeiros parágrafos do texto 1, discute-se que as plataformas foram criadas com justificativa de aproximar pessoas, mas nunca foram ferramentas neutras. Sua finalidade real é manter a atenção do usuário,
mapear comportamentos, garantir lucros, direcionando anúncios com grande pressão. Assim, quem define o propósito, a lógica de funcionamento e o uso da rede não é a rede, mas as empresas, turma, e seus criadores, movidos por interesses econômicos. Ou seja, o dilema não é da rede, porque a rede é apenas o meio. O dilema é dos agentes que usam para captar, prever e manipular comportamentos, transformando o usuário no produto. Então, é sobre isso. Tudo bem? Turma, vamos ficando por aqui. Uma boa prova, uma prova de excelência que você consiga entregar o que você tem de melhor conteúdo. Valeu, forte abraço. Fui.